Leitura e meditação da obra O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos aqui dando continuidade nessa leitura da obra O Evangelho como me foi revelado. Encerramos no último vídeo a primeira parte dessa obra, composta de 10 volumes e dividida em 7 partes. A primeira foi a vida oculta de Maria e de Jesus, primeira infância e tudo mais. Nessa segunda parte, adentramos no primeiro ano da vida pública de Jesus. Capítulo 44. Jesus se despede de sua mãe e deixa Nazaré. O pranto e a oração da corredentora. 9 de fevereiro de 1944, 9h30. Iniciada durante a Santa Comunhão. Então essa visão da Valtorta aqui, ela recebeu o início dessa visão quando ela estava recebendo a Eucaristia. Então vamos ver o que ela relata aqui dessa visão. Vejo o interior da casa de Nazaré. Nela vejo uma sala. Parece uma sala de família, onde a família faz suas refeições, ficando também nas horas de descanso. É uma salinha muito pequena, com uma simples mesa retangular que está em frente de uma espécie de arquibanco, encostada à parede. Ele serve de assento para um dos lados da mesa. Junto às outras paredes estão um tear e um banco, 2 ou outros bancos e uma estante sobre a qual estão algumas candeias e outros objetos. Uma porta abre-se para a horta pomar. Deve estar anoitecendo, porque não tem nada senão uma lembrança de sol sobre a copa de uma árvore que começa a verdejar com suas primeiras folhas. Jesus está à mesa. Ele está comendo. Maria o serve, indo e vindo por uma portinha, a qual suponho que conduz ao lugar onde está a lareira, da qual se vê o clarão, através da porta entreaberta. Jesus diz 2 ou 3 vezes a Maria que se assente e coma também, mas ela não quer, sacode a cabeça, sorrindo tristemente. E depois das verduras cozidas, que me parece estar em lugar da sopa, leva para a mesa peixes assados, um queijo fresco feito de leite de ovelha e uma forma de pequenas bolas parecidas com uma daquelas pedras que se encontram no fundo dos córregos, e azeitonas pequenas e escuras. O pão feito em pequenas formas redondas, da largura de um prato comum, e de pouca altura, já está sobre a mesa. É um tanto escuro, que não deve ter sido feito sem o farelo. Jesus tem diante de si uma ânfora com água e uma taça. Come em silêncio, olhando para a mãe com um doloroso amor. É visível o sofrimento de Maria. Ela vai e vem para mostrar compostura. Ainda há luz suficiente, mas ela acende uma candeia e a coloca perto de Jesus. Ao esticar o braço para isso, acaricia a cabeça do seu filho furtivamente.
torna a abrir um alforje que me parece feito com aqueles tecidos feitos à mão, com lã virgem, sendo por isso impermeável, da cor de avelã. Ela procura dentro alguma coisa, sai para o pequeno pomar e vai até lá no fundo, em uma espécie de esconderijo, saindo com umas maçãs um pouco murchas, que certamente se conservaram desde o verão, colocando-as no alforje. Depois pega um pão e um queijo e os põe junto, por mais que Jesus não queira, dizendo que o que está lá dentro já basta. Maria se aproxima da mesa novamente, do lado da passagem mais estreita à esquerda de Jesus, e fica olhando-o comer. Ela olha para ele com angústia, com adoração, com o rosto ainda mais pálido que de costume, que o sofrimento faz parecer envelhecido, com os olhos maiores, marcados com uma sombra, indício de lágrimas já derramadas. Parecem também mais claros que de costume, como se estivessem sido lavados pelo pranto presente neles, pronto para cair. São 2 olhos cheios de dor e de cansaço. Jesus, que come devagar e claramente contra a vontade, somente para contentar a mãe, está mais pensativo do que habitualmente. Levanta a cabeça e a olha. Encontra um olhar cheio de lágrimas, inclinando então a cabeça para deixá-la mais à vontade, limitando-se a segurá-la pela delicada mão que ela está apoiando à beira da mesa. Jesus a pega com sua esquerda e a leva até a sua própria face e a apoia nela, por um momento para sentir a carícia daquela pobre mãozinha que está tremendo. Depois a beija no dorso com muito amor e respeito. Vejo Maria levar à boca sua mão livre, à esquerda, como para sufocar um soluço. Em seguida, ela enxuga com os dedos uma grande lágrima que lhe escapou dos cílios, banhando-lhe a face. Jesus continua a comer, e Maria sai rapidamente para o pequeno pomar, onde a luz já é bem pouca e desaparece. Jesus apoia o cotovelo esquerdo sobre a mesa e sobre a mão apoia a fronte, mergulhando-se em seus pensamentos, parando de comer. Depois parece procurar escutar algo e se levanta. Sai também ele para o pomar e, ao dar uma olhada ao redor, dirige-se à direita em relação ao lado da casa, entrando pela abertura de uma parede rochosa, em um quarto que eu reconheço ser a oficina do carpinteiro, que desta vez está toda em ordem, sem tábuas nem maravilhas e sem o fogo aceso. Ali estão o banco grande e os utensílios, tudo em seus lugares, só isso. Curvada sobre o banco, Maria está chorando. Parece uma menina. Está com a cabeça sobre o braço esquerdo dobrado e chora sem fazer barulho, mas com grande dor. Jesus entra devagar e se aproxima dela tão levemente que ela só percebe que ele está ali quando o filho lhe pousa a mão sobre a cabeça inclinada, chamando-a. Mãe, com uma voz amorosa censura. Maria levanta a cabeça, olha para Jesus através de um véu de lágrimas e se apoia nele com as 2 mãos unidas, segurando-o pelo braço direito. Jesus lhe enxuga o rosto com a beira de sua manga larga e depois a abraça, atraindo-a sobre o seu coração e beijando-lhe na fronte. Jesus está majestoso, parece mais viril que de costume, e Maria parece mais menina, exceto no rosto, que está marcado pela dor. Vem, mãe, lhe diz Jesus, e segurando-a, apertando-a contra si pelo braço direito,
dirige-se para o pomar, onde se assentam em um banco à frente da parede da casa. O pomar está silencioso e, enfim, escuro. Vê-se apenas um belo luar e a luz que vem da sala de jantar. A noite está serena. Jesus fala a Maria. A princípio não entendo as palavras, apenas murmuradas, às quais Maria com a cabeça assente. Depois eu ouço. Faz que venham os parentes. Não fique sozinha. Eu ficarei mais tranquilo, mãe. E tu sabes que preciso estar tranquilo para cumprir a minha missão. O meu amor não te faltará. Eu virei frequentemente e mandarei avisar-te quando estiver na Galileia, não podendo vir até em casa. Nesse caso, tu irás a mim. Mãe, esta hora tinha que chegar. Ela começou aqui, quando o anjo te apareceu. Agora ela chegou. Nós devemos vivê-la. Não é verdade, mãe? Depois virá a paz da provação superada e a alegria. Primeiro precisamos atravessar este deserto como os antigos pais fizeram para entrarem na terra prometida. Mas o Senhor Deus nos ajudará, como ajudou a eles, e nos dará a sua ajuda como um maná espiritual para nutrir o nosso espírito no esforço da prova. Vamos dizer junto o Pai Nosso. Jesus se levanta e Maria com ele, erguendo os rostos ao céu, duas hóstias vivas que brilham na escuridão. Jesus diz lentamente, mas com voz clara e destacando as palavras, a oração dominical. Destaca de modo especial as palavras desta frase: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Separando bem estas duas frases das outras, ele reza com os braços abertos, não propriamente em cruz, mas como fossem os sacerdotes quando se dirigem ao povo dizendo: o Senhor esteja convosco. Maria conserva suas mãos unidas. Eu vou abrir um parêntese aqui para ler uma anotação de rodapé, para explicar a oração dominical. É a oração do Pai Nosso que Jesus ensinara aos apóstolos no segundo ano de sua vida pública, que vai estar narrada no capítulo 203. Por isso, Maria Valtorta faz a seguinte anotação na sua cópia datilografada: se Jesus ensinou o Pater aos seus discípulos, não deveria antes ensiná-lo à mãe? Aquela mãe que, ao receber no seio a semente de Deus, logo disse: se faça segundo a sua palavra, e que tal Fiat havia sempre repetido, mesmo para o filho apenas nascido. O Pater não foi uma improvisação de Jesus para os apóstolos. Era a sua oração habitual, tanto que os apóstolos lhe dizem: ensina-nos a rezar como tu rezas. E era a oração comum de Jesus e de Maria. Que fosse a oração habitual de Jesus resulta também do texto do capítulo 69. E porque ele a dizia com a mãe antes de a ensinar aos discípulos, com os quais dirá e comentará pela última vez, como ressuscitado no capítulo 630. É explicado também uma nota ao texto do capítulo 62. Ao tempo da escritora, era normal se citar em latim as orações, sendo o latim a língua da liturgia católica. As expressões latinas na obra valtoriana não são senão fórmulas de oração, e enquanto tal pertencem à língua do tempo em que a obra se manifesta. Notemos como exemplo Sanctus no capítulo 20.
Gloria Patri, no fim do capítulo 43. Advenit e Dominus vobiscum. O Senhor esteja convosco. Abaixo no capítulo 547. Agnus Dei, no capítulo 46. Eisse Agnus Dei, a oração, no capítulo 108. Benedicite, no capítulo 176. Fiat, no capítulo 342. Oferimos, no capítulo 610. Em particular, a oração do Pai Nosso era usualmente citada como Pater ou Pater Nostro, e assim vem chamado mais abaixo, no capítulo 44 e no capítulo 240. Aí tem a citação de vários capítulos aqui onde aparece essas citações, onde é igualmente citado o Magnífica, como aconteceu no capítulo 649. E assim sucede. Então, fechando aqui esse parêntese, continua a narração. Depois voltam para casa e Jesus, que eu nunca vi beber vinho, despeja em uma taça de uma ânfora apanhada na estante um pouco de vinho branco e o leva para a mesa. Pega Maria pela mão e faz com que ela se assente perto dele e beba daquele vinho, no qual molha uma pequena fatia de pão, fazendo depois que ela o coma. A insistência dele é tanta que Maria cede. Jesus bebe o que resta do vinho. Depois disso, aperta a mãe ao seu lado e a segura assim, junto ao seu corpo, pela parte do coração. Nem Jesus nem Maria estão deitados, mas sentados, como nós nos sentamos. Não estão falando mais, estão esperando. Maria acaricia a mão direita de Jesus e seus joelhos. Jesus faz uma carícia ao braço e à cabeça de Maria. Em seguida, Jesus se levanta e Maria também, e se abraçam e se beijam amorosamente muitas vezes. Parece que querem se deixar, mas Maria torna a apertar contra si o seu filho. É a Virgem Santa, mas é uma mãe, enfim, uma mãe que precisa separar-se do seu filho, sabendo qual vai ser o fim daquela separação. Ninguém me venha mais dizer que Maria não sofreu. Antes acreditava pouco nisso, mas agora estou convencida. Jesus pega o manto azul escuro e joga-o sobre as costas e a cabeça, como um capuz. Depois pendura a tiracolo o alforge, de modo que não lhe dificulte o andar. Maria o ajuda. Parece que não vai terminar nunca de ajustar-lhe a roupa, e o manto e o capuz. E enquanto assim faz, ela ainda o acaricia. Jesus vai até a saída. Depois de ter traçado um gesto de bênção sobre a sala, Maria o acompanha e à porta, que está aberta, eles se beijam de novo. A rua está silenciosa e solitária, toda branca ao luar. Jesus vai caminhando. Vira-se ainda 2 vezes para olhar a mãe, que ficou apoiada ao umbral da porta, mais branca do que a lua, e soltando lágrimas que brilham em um pranto silencioso. Jesus vai ficando cada vez mais longe, indo pela ruazinha branca. Maria continua chorando junto à porta. Depois, Jesus desaparece numa das curvas do caminho. Começou o seu caminho de evangelizador, que terminará no Gólgota. Maria entra chorando e fecha a porta. Também para ela começou o caminho que levará ao Gólgota. Tudo por nós. E aqui encerra essa narração dessa cena da despedida de Jesus da sua mãe.
onde ali ele já havia sido batizado, já ali iniciado, ou melhor, ele ainda vai ser batizado, né? Ele não, o batismo ainda vai ser depois, já vai ser logo em seguida. Então aqui havia acontecido ali a morte de José. Então aqui a gente tem essa narração dessa despedida, que não é uma despedida fácil. Imagina que depois de tantos anos de convivência, Maria precisa, já viúva, só os dois, agora ele precisa sair para cumprir a sua missão, chegou o tempo e ela vai ficar sozinha, pelo menos por vários períodos, porque ele fala que vai voltar a visitá-la e ele faz isso depois. E outras vezes ela vai ao encontro dele quando ele está pela região. Mas é uma separação. Imagina uma mãe que se separa do seu filho já de uma forma quando existe ali uma relação natural de maternidade e filiação, quando há essa separação, já não é fácil. Agora imagina que Maria não era qualquer mulher, porque ela não era qualquer mãe, porque ela também não tinha ali qualquer filho. Ela era a mãe de Deus. A mãe de Jesus era a mãe de Deus. Então tudo que eles viveram até então, ela criando ali, cuidando do Filho de Deus, gerou o Filho de Deus, cuidou dele durante 30 anos e agora ela sabe que ele precisa partir para a missão. E ele também sabe que tem essa missão pela frente. E ambos não têm vontade humana, ambos são submetidos totalmente à vontade divina, eles são cumpridores fiéis, totalmente abandonados à vontade de Deus, à vontade do Pai. Eles apenas correspondem às circunstâncias. E essa é mais uma circunstância que eles precisam corresponder e dizer o sim deles. Então a gente vai compreendendo cada vez mais a missão de Jesus, de fazerem tudo à vontade do Pai. E Maria também foi essa, fiel cumpridora da vontade do Pai, da vontade de Deus na sua vida. Naquilo para o qual ela foi criada, ela correspondeu 100%. Então, vamos aqui, Jesus vem fazendo ensinamento, então vamos ouvir o que ele vai dizer a respeito dessa cena narrada pela Valtorta, uma cena muito comovente. Vamos ver. Jesus diz: esta é a quarta dor de Maria, Mãe de Deus. A primeira foi a apresentação ao templo, a segunda, a fuga para o Egito, a terceira, a morte de José, e a quarta, a minha separação dela. Conhecendo o desejo do Pai, eu te disse ontem à tarde que apresentarei a descrição das nossas dores para que elas se tornem conhecidas. Mas, como está vendo, já algumas da minha mãe tinham sido relatadas. Eu expliquei a fuga antes da apresentação, porque havia necessidade de fazê-lo naquele dia. Eu sei, tu compreendes e dirás o porquê ao Pai. Ele de viva voz. É meu desejo alternar as tuas contemplações e as minhas consequentes explicações com os ditados propriamente ditos, para aliviar o teu espírito, dando-te a bem-aventurança de ver, e também porque assim fica clara a diferença estilística entre o teu modo de compor e o meu. Além disso, diante de tantos livros que falam de mim, com tanto toca e retoca, muda e embeleza, estes livros se tornaram irreais. Agora eu desejo dar a quem crê em mim uma visão que leve à verdade do tempo da minha vida mortal. Com isso, eu não fico diminuindo, mas ao contrário, me torno maior na minha humildade, que se faz pão por vós, a fim de ensinar-vos a ser humildes e semelhantes a mim,
que fui homem como vós, trazendo comigo na minha veste de homem a perfeição de um Deus. Eu devia ser vosso modelo, e os modelos devem ser sempre perfeitos. Não terei nas contemplações uma linha cronológica correspondente à dos evangelhos. Tomarei os pontos que eu achar mais úteis naquele dia para ti ou para os outros, seguindo uma linha minha de ensinamento e de bondade. O ensinamento que vem da contemplação da minha separação é dirigido especialmente aos pais e aos filhos, que a vontade de Deus chama para uma vida de renúncia recíproca por um amor mais alto. Em segundo lugar, é dirigido a todos aqueles que se encontram diante de uma renúncia difícil. Aqui já vou dar uma paradinha, né, na fala de Jesus aqui, só para contextualizar aquilo que eu já havia comentado em um dos vídeos anteriores, essa disposição que o Senhor vai fazendo, dando para Valtorta as visões que não foram dadas na sequência dos evangelhos, na sequência da sua vida, da sequência dos acontecimentos, mas que ele, conforme ele vai repetir isso aqui, conforme ele quis, conforme ele achou melhor, ele foi dando para ela as visões do jeito que ele achou que fosse melhor. Então ele dava, assim como ele dava uma visão ali do início da sua vida pública, ele dava também lá no meio, ele dava lá já no final, já dava a cena, né, da paixão. Então ele alternava muito as cenas para ela, e uma das realidades aqui pelo qual ele fazia isso também era para poupar ela de algumas cenas. Então ele intercalava algumas cenas boas, assim, não de sofrimentos, mas assim que trouxessem um alento para o coração dela, que fizesse com que ela tivesse uma elevação maior da alma, e dava depois uma outra cena já mais trágica, mais triste, para poder não dar na sequência. Imagina se ela tivesse tido essas visões na sequência lá da paixão, toda a paixão de Jesus na sequência, as visões todas, provavelmente, humanamente, ela não teria suportado. Então o Senhor foi fazendo essa alternância das visões, e ela ia dispondo e escrevendo. Depois todo esse trabalho foi feito, a organização foi feita depois na sequência, mas só para realmente quem não escutou essa explicação anterior, fica aqui essa explicação simples aqui do porquê que o Senhor foi fazendo, né? Mas a gente, na leitura da obra, se a gente não prestar atenção, a gente não percebe essa diferença, mas ela, aqui e ali, ela vai relatando essa realidade, que o Senhor dispôs as cenas para ela de forma, conforme para ele era mais importante, conforme ele achou que era melhor, não só para ela, como sendo essa secretária, mas também pelos os projetos que ele tinha, né? Ele sabia de tudo, conhecia tudo, então ele sabia o que era melhor fazer. Então vamos continuando aqui o que o Senhor falou, ensinou nesse escrito de hoje. Então, relendo aqui, os ensinamentos que vêm da contemplação da visão da minha separação é dirigida especialmente aos pais e aos filhos, que a vontade de Deus chama para uma vida de renúncia recíproca por um amor mais alto. Em segundo lugar, é dirigida a todos aqueles que se encontram diante de uma renúncia difícil. Então, é para nós. Quantas dessas não encontrais em vossas vidas? Elas são como espinhos sobre a terra e penetrantes ao coração. Eu sei, mas a quem as acolhe com resignação, prestai atenção, eu não digo a quem as deseja e as acolhe com alegria, pois isto já é perfeição. Mas eu digo com resignação, elas se transformam em rosas eternas. Mas poucos são os que as acolhem com resignação.
como uns burrinhos rebeldes, vós vos levantais contra a vontade do Pai e teimais, se é que não procurais até ferir com coices espirituais e mordidas, ou seja, com rebelião e blasfêmias contra o bom Deus. Não digais assim, mas eu não tinha outro bem senão este, e Deus o tirou de mim. Eu não tinha outro amor senão este, e Deus arrebatou-o de mim. Também Maria, mulher gentil e amorosa até a perfeição, porque em sua graça total até as formas efetivas e sensitivas eram perfeitas. Não tinha senão um bem e um amor sobre a terra, o seu filho. Nada lhe restava senão ele. Seus pais estavam mortos, fazia tempo. José estava morto, havia alguns anos. Não havia senão eu para amá-la e fazê-la sentir que não estava sozinha. Os parentes, por causa de mim, de quem eles não conheciam a origem divina, lhe eram um pouco hostis, como se fosse uma mãe que não sabe se impor ao filho, que sai do bom senso, que recusa os casamentos que lhe são propostos, os quais poderiam trazer prestígio para a família e até ajuda. Os parentes, vós do bom senso humano ainda, que vos chamais de bom senso, não passam de um senso humano, isto é, egoísmo. Teriam querido estas práticas desenvolvidas na minha vida. No fundo, havia sempre o medo de um dia passarem aborrecimentos por minha causa, pois eu já ousava exteriorizar minhas ideias, por demais sonhadoras, ao pensar deles, os quais podiam até irritar a sinagoga. A história hebraica estava cheia de ensinamentos sobre a sorte que tiveram os profetas. Não era fácil a missão do profeta, pois muitas vezes acarretava a morte dele e aborrecimentos para a sua parentela. No fundo, estavam sempre com o pensamento de que teriam um dia de cuidar de minha mãe. Por isso é que, ao verem que ela não se opunha a mim em nada e até parecia viver numa contínua adoração perante o filho, isso os irritava. Esta antipatia haveria de ir crescendo ao longo dos 3 anos do ministério, até culminar em censuras abertas, quando me encontravam no meio das multidões e se envergonhavam, como diziam, da minha mania de ficar provocando as castas poderosas. Censuras a mim e a ela, a minha pobre mãe. Contudo, Maria não pôs resistência como vós fazeis, ela que sabia as disposições dos parentes. Nem todos foram como Tiago, Judas e Simão, nem como a mãe deles, Maria de Cleófas. Prevendo as disposições futuras e sabendo a sua sorte durante aqueles 3 anos e o que aguardava no final deles, assim como o que me aconteceria. Ela chorou. Quem não teria chorado diante da separação do filho que amava, como eu a amava, diante da perspectiva dos longos dias vazios sem a minha presença naquela casa solitária, diante do futuro do filho destinado a se bater contra a má vontade de quem era culpado, procurando vingar-se da culpa, ofendendo o inocente até matá-lo. Chorou porque era a corredentora e a mãe do gênero humano, renascido para Deus. E devia chorar por todas as mães que não sabem fazer de suas dores de mães uma coroa de glória eterna. Quantas mães neste mundo veem a morte arrancar os filhos dos seus braços? Quantas mães veem a vontade sobrenatural arrebatar-lhes um filho de perto delas?
Maria chorou por todas as suas filhas, como mãe de cristãos, por todas as suas irmãs, em sua dor de mãe despojada. Chorou também por todos os filhos que, nascidos de mulher, estão destinados a tornarem-se apóstolos de Deus ou mártires por amor de Deus, por fidelidade a Ele ou pela ferocidade humana. O meu sangue e o pranto de minha mãe são a mistura que fortalece os marcados da sorte heróica, anulando-lhes as imperfeições ou as faltas cometidas por fraqueza, dando depois do martírio sofrido a paz de Deus e, se sofrido por Deus, a glória do céu. Os missionários experimentam as lágrimas como uma chama que os aquece nas regiões onde a neve impera, como um orvalho lá onde o sol arde. São brotadas da caridade de Maria e jorram de um coração de lírio. Suas lágrimas têm o fogo da caridade virginal unida ao amor e o perfumado frescor da virginal pureza, semelhante ao da água que se recolhe no cálice de um lírio depois de uma noite orvalhosa. Os consagrados as encontram naquele deserto que é a vida monástica bem entendida. É deserto porque não vive senão da união com Deus, e qualquer outro afeto desaparece, tornando-se unicamente carícia sobrenatural para com os parentes, os amigos, os superiores e os inferiores. São encontradas pelos consagrados a Deus no mundo que não os entende e não os ama. É deserto também para eles, pois vivem como se estivessem sozinhos, por serem tão incompreendidos e escarnecidos por amor de mim. As minhas queridas vítimas experimentam as lágrimas, porque Maria é a primeira das vítimas que, por amor de Jesus, dá as suas lágrimas que restauram e inebriam um maior sacrifício, as suas imitadoras, com a mão de mãe e de médica. Santo pranto o de minha mãe. Maria reza. Não se recusa a rezar só porque Deus lhe manda uma dor. Lembrai-vos disso. Ela reza junto com Jesus. Reza o Pai Nosso, nosso e vosso. O primeiro Pai Nosso foi pronunciado no pomar de Nazaré para consolar o sofrimento de Maria, para oferecer as nossas vontades ao Eterno, no momento em que se estava iniciando para essas vontades o período de uma renúncia sempre crescente, que iria culminar por mim na renúncia da vida e por Maria na morte do Filho. Ainda que não tivéssemos nada de que pedir perdão ao Pai, contudo, por humildade, nós, os sem culpa, pedimos perdão ao Pai para sermos perdoados e absolvidos até de algum suspiro, para podermos ir dignamente ao encontro da nossa missão. Para ensinar-vos que quanto mais estiverdes na graça, mais a missão é abençoada e mais frutos ela produz. Para ensinar-vos o respeito a Deus e a humildade, diante de Deus Pai, até as nossas duas perfeições de homem e de mulher sentiram-se um nada, pedindo perdão, como também pediram o pão de cada dia. Qual era o nosso pão? Oh, não aquele amassado pela mão pura de Maria e assado no pequeno forno para o qual tantas vezes eu tinha ajeitado feixes e braçadas de lenha. Também aquele é necessário enquanto estivermos sobre a terra. Mas o nosso pão de cada dia era aquele de fazer dia após dia a nossa parte da missão,
Que Deus nola desce cada dia, porque cumprir a missão que Deus dá é a alegria do nosso dia. Não é verdade, pequeno João? Não dizes tu também que o dia te parece vazio, parecendo não existir, se a bondade do Senhor te deixa um dia sem a tua missão de dor? Maria reza junto a Jesus. É Jesus quem vos justifica, meus filhos. Sou eu que torno aceitáveis e frutuosas as vossas orações junto ao Pai. Eu já vos disse, tenho tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E a Igreja valoriza as suas orações dizendo, por Jesus Cristo nosso Senhor. Quando rezardes, uni-vos sempre, sempre, sempre a mim. Eu rezarei em voz alta para vós, cobrindo a vossa voz de homens com a minha de homem-deus. Eu colocarei sobre as minhas mãos trespassadas as vossas orações e a levarei até o Pai. Ela se tornará uma hóstia de preço infinito. A minha voz, misturada com as vossas, subirá como um beijo filial ao Pai, e a púrpura das minhas feridas tornará precioso vosso rezar. Permanecei em mim, se quereis que o Pai permaneça em vós, convosco por vós. Terminaste a narração dizendo, por nós. E queria dizer, por nós que somos tão ingratos para com estes dois que subiram ao Calvário por nós. Fizeste bem em colocar estas palavras. Coloca-as cada vez que eu te fizer ver uma das nossas dores. Seja como um sino que toca e que chama, convidando a meditar e arrepender-se. Agora basta, repousa, a paz esteja contigo. Esse ensino de Jesus aqui vem trazendo para nós essa luz a respeito desse sofrimento quando os pais precisam se separar dos filhos. Quando há aqueles motivos de separação natural, seja para os filhos irem estudar fora, irem trabalhar num outro, locais distante, ou mesmo num casamento, no matrimônio, quando precisa constituir família, ou também, que ele também fala dessa realidade das pessoas consagradas que também vivem uma vida, precisam ter essa separação dos pais, sobretudo as mães, que são quem mais sentem a separação dos filhos. E ele vai orientando aqui, dando essa explicação como que foi esse processo com Maria. Maria que não tinha ninguém. Ainda ele fala dessa realidade dos familiares, dos parentes, desses parentes que a censuravam, a criticavam pela forma com que ela se relacionava com Jesus. Então, quem viu lá no começo, na narração, quando era para ele, quando os parentes falaram que era para ele ir para a escola e Maria falou que ele não iria para a escola, que ela iria ensiná-lo, e José concorda, mas os parentes são contra, mas eles não poderiam interferir, mas eles não concordavam com a forma conforme eles viam o relacionamento entre mãe e filho. Achavam que ela era muito permissiva, que Jesus quem que mandava. Na verdade, eles não conheciam quem era Jesus. Eles não conheciam a missão salvífica dele, não conheciam quem ele era. Então, na cultura deles, realmente ali ela ia bem contra. As atitudes de Maria era bem contrária à realidade de pessoas, de famílias, da cultura da cultura deles. Então ela era bem censurada e bem criticada por isso. Então também motiva mais dessa separação ser dolorosa para ela, porque ela não iria encontrar o apoio dos parentes. Ela iria ficar sozinha mesmo, como de fato ela ficou. Então
já estava viúva, só tinha o filho, não podia contar com os parentes e agora o filho tendo que sair para a missão e ela precisava aceitar. Então essa dor dela, que ela assume no lugar de nós mães, que em um momento ou outro, quem já passou pela essa circunstância, eu ainda não, pelo menos nos filhos que estão sendo criados, mas uma hora vai ter que acontecer, porque a minha filha mais velha acabou de completar 20 anos, então já está em casa ainda, mas a gente não sabe até quando. Os filhos, tem um dizer que diz, os pais criam os filhos para o mundo. Na verdade, nós não criamos os filhos para o mundo, nós criamos os filhos para o céu. Mas quando os filhos chegam ao tempo que encontram ali o seu caminho, precisam encontrar o seu caminho, eles precisam em algum momento tomar uma direção, e que nem sempre essa direção é de permanecer junto com os pais. Então essa separação inevitavelmente na maioria das famílias irá acontecer. Então que a gente possa aprender aqui a lidar com a separação, assim como Nossa Senhora, mesmo sofrendo, mesmo na dor, mesmo ali tendo o coração dilacerado por essa separação, por essa perda, mas ela sabia o porquê, o para que que estava acontecendo essa separação. Então não precisou ela ficar querer impedir isso, porque ela conhecia que tudo que estava acontecendo era a vontade do Pai, e ela, como essa que correspondia 100% à vontade do Pai, foi concordando com tudo que ele foi dispondo, e nessa separação também. Então nós possamos aprender muito, nós vamos aprender ao longo dessa obra, nós vamos aprender muito, muito, porque o Senhor e Maria vai trazer ensinamentos preciosíssimos para nós, como pessoas, como famílias, como irmãos, na vida de comunidade, em qualquer realidade da nossa vida, em qualquer situação que nós nos encontremos, que a gente esteja inserido, vai ter momento de ensino para nós, vai ter momento de orientação. E se a gente compreender e assumir essas orientações na nossa vida, muita coisa vai mudar na nossa vida, muita coisa. Então, uma outra coisa que o Senhor passa a ensinar aqui é essa questão da oração do Pai Nosso, né? Que ela fez que Maria fez com Jesus antes da despedida. E ele frisa ainda essa realidade, essa verdade do Pai ser nosso. Não é um Pai meu, mas é um Pai nosso, Pai de todos nós. E nessa, né, o Pai Nosso que está no céu, aí na parte lá do pão nosso, ele fala dessa realidade do pão, que não era apenas o pão material, o pão alimento que nós precisamos para nutrir a nossa humanidade, assim como ele e Maria também precisavam do pão material, do alimento para nutrir o corpo, mas que o pão que era mais importante era esse pão da vontade de Deus, o pão da verdade, de saber ali da missão, esse pão que é a missão assumida. É muito importante também compreender isso. Eu não lembro exatamente se vai ser na obra da Valtorta ou se vai ser no Livro do Céu, que o Senhor vai ensinar que existem na oração do Pai Nosso, existem 3 realidades do pão. Quando a gente reza, embora na maioria das vezes, quando fazemos a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, a maioria das pessoas não sabem o que significa cada palavra, não sabem que na oração estão contidos 7 pedidos, e um desses pedidos é o pão. E que o pão ele se expressa em 3 realidades, que uma delas é o alimento mesmo, a outra realidade é essa missão, essa vontade de Deus, e a outra realidade é a Eucaristia. Então, quando nós pedimos ao Senhor o pão nosso de cada dia, é importante a gente aprender e assumir
como sendo isso que nós pedimos a Deus, o pão material, esse pão substancial que nutre o nosso corpo para a gente continuar vivendo sobre a terra, continuar a nossa vida, continuar. O pão da Eucaristia, que é o pão espiritual que alimenta a nossa alma, e também esse pão da vontade de Deus para a nossa vida, esse pão que nutre a nossa existência, porque a vontade de Deus na nossa vida é que nós correspondemos ao desígnio, ao seu projeto para cada um de nós, que nós encontremos o propósito da nossa vida. Então, a vontade de Deus é que nós encontremos o propósito para o qual Ele nos fez, e Ele nos fez para Ele. Então, ao pedirmos o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo: Senhor, dá-me não apenas o alimento necessário para nutrir o meu corpo, mas também o alimento que nutre a minha alma, que é a Tua presença real na Eucaristia, que é esse alimento da minha alma. Mas também, Senhor, dá-me o pão da Tua vontade, para que eu a cumpra fielmente, para que assim como Jesus mesmo, assim como Maria disse sim, acima de qualquer circunstância, o sim a vós, o sim à Tua vontade, o sim ao Teu querer, que assim também eu possa dizer: sim, Senhor, que esse pão da Tua vontade me alimente, me nutra e me recrie, me transforme, me faça essa criatura nova e me faça obediente, me faça correspondente ao que o Senhor tem para mim. Então, que a gente possa ter essa relação com essa parte do Pai Nosso, com todos os pedidos contidos nessa oração extraordinária, mas que nesse momento onde ele toca nesse trecho do pão, que a gente possa compreender isso, que a gente sinta ao abrir para nós, ao abrir-se diante de nós essa realidade, essa informação, essa verdade, esse conhecimento do pão da vontade de Deus, que o nosso coração sinta esse desejo de pedir esse pão. Senhor, dai-me o pão da Tua vontade para a minha vida, mais que o pão material e mais até mesmo do que a própria Eucaristia, dai-me o pão da Tua vontade na minha vida, que eu seja aquilo para o qual o Senhor me chamou a ser, que eu corresponda assim como eles dois corresponderam, que eu possa corresponder 100% da minha vida à Tua vontade santíssima. Então, compreender isso é maravilhoso. E isso é uma compreensão que o Senhor vai nos abrindo a cada dia, a cada momento que a gente vai adentrando nesses conhecimentos, não só da obra da Valtorta, do Evangelho como me foi revelado, também de outras obras dela, mas também do Livro do Céu, da Luísa Picarreta. Então, são basicamente duas obras maravilhosas que a gente precisa ir se alimentando delas, das informações, dos conhecimentos, meio que simultâneos, porque um vai ajudando o outro. A informação de uma revelação com a de outra vai se conjugando e vai abrindo mais o nosso entendimento, a nossa compreensão, para a gente conhecendo mais Deus, como Ele é, como Ele pensa, como Ele age, o que Ele quer, porque Deus quer ser conhecido, Ele quer que a sua vontade seja conhecida, Ele quer se manifestar para nós como Ele realmente é de verdade, não como nós supomos que Ele é. Então nós humanamente fazemos muitas suposições de Deus, e na maioria das vezes as suposições são erradas, são errôneas, são incorretas, não porque a gente planejou ser incorreto, mas que de alguma forma se perdeu a informação real, a informação correta. Então, se nós temos agora diante de nós a oportunidade de conhecermos mais Ele, como de fato assim como está até mesmo descrito no nosso catecismo, que o primeiro parágrafo do catecismo da Igreja Católica, ele diz que Deus nos fez para Ele, para que o conheçamos e o amemos e o sirvamos. Então, foi para isso que Deus nos fez, para o conhecer e para o amar.
Então, essas obras vêm colaborar com isso, trazer mais elementos para nós, vem trazendo informações, vem trazendo conhecimentos, vem abrindo a nossa mente e o nosso coração para esse conhecimento. E ao conhecer, nós vamos aderindo cada vez mais, amando cada vez mais e querendo saber mais. Então, uma obra chama a outra. Então, se a gente também vai caminhando, não só, são 3 obras básicas mesmo ali, que se a gente compreender o teor e a preciosidade que contém esses escritos, que são o Livro do Céu, da Luísa Picarreta, o Evangelho como me foi revelado, da Maria Valtorta, e a Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, da monja Maria Cecília Bage. Se a gente fizer essa caminhar com essas 3 obras conjuntamente, nós vamos compreendendo, vamos ali conhecendo o que Jesus viveu no seu interior, na sua vida íntima mesmo, dentro da sua alma, o que operava dentro da alma do pensamento de Jesus na vida íntima. Vamos conhecendo como é que foi essa vida exterior dele, como a missão evangélica dele, toda essa missão de salvador, de redentor dele na Valtorta, e vamos conhecendo o plano de Deus para trazer-nos a ordem, ao posto e a finalidade para a qual nós fomos criados, que é o Livro do Céu, da Luísa Picarreta. Então, são 3 obras que, se a gente compreender a importância delas e caminhar conjuntamente, estudando, lendo, estudando, meditando, a gente vai, não só nós, mas muitas pessoas vão sendo beneficiadas e ainda compartilhando esses conhecimentos mais ainda. Então, que o Senhor possa abençoar, abrindo a nossa mente e o nosso coração para compreender, para aderir cada dia, todos os dias, logo pela manhã a gente já vai dizendo: Senhor, eis-me aqui, divina vontade, reina na minha vontade. Senhor, toma posse da minha vida, da minha vontade, da minha inteligência, do meu pensamento, de todo o meu ser, e direcione. E aí o Senhor toma posse e vai direcionando, e vai nos mostrando, vai nos revelando através desses escritos, e também muitas vezes a partir de uma vida, de uma experiência de vida com Ele mesmo, Ele vai nos abrindo mais informações da sua própria vida, do que Ele é, do que Ele quer, do que Ele deseja viver conosco. Então, que o Senhor realmente tenha esse espaço na nossa vida, assim como teve na vida dessas místicas, possa ter na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.